Olá, caros irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Hoje eu quero fazer a reflexão sobre um salmo bem difícil, que é o Salmo 88. Ele é um salmo de lamentação, lamentação daquele que está numa extrema aflição, uma aflição de morte, inclusive, e ele chama Deus para uma conversa. É um salmo difícil porque ele é um salmo que não apresenta uma perspectiva de livramento, apresenta um clamor e uma grande lamentação. E essa é uma das questões que mais me deixam impressionado, né, quando a gente vê os Salmos e outros textos da Bíblia, é essa extrema sinceridade no relacionamento desse povo com o seu Deus. Ele não apresenta apenas o testemunho da vitória ou da certeza do livramento, mas ele apresenta também o lamento, quando ele escuta, às vezes, ou não escuta, né, o silêncio de Deus. Então vamos ver o que esse salmista diz aqui para nós neste Salmo 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação, clamo a Ti de dia, venho a Ti de noite. Interessante, ele começa, né, dizendo, é o Deus da minha salvação, eu tenho certeza que Ele é um Deus que salva, e é por isso que eu falo com Ele e busco a Ele. Agora ouve minha oração, escuta o meu clamor, pois a minha vida está cheia de problemas, e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças, deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do teu cuidado. Tu me lançastes na cova mais funda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim. Uma após outra, tuas ondas me encobrem. É interessante como ele coloca a questão do sofrimento que ele está passando como uma coisa que está ligada também ao relacionamento com Deus. Ele não separa uma coisa da outra. O sofrimento está junto e é por isso que ele clama a Deus, porque ele sabe que Deus pode tirar ele desse sofrimento. É um ato de fé, então. Né? Esse é um detalhe. Mesmo lamentando, mesmo dizendo que Deus o colocou naquela situação, ele está tratando dentro da dimensão da fé, porque é a dimensão de que é Deus que está no controle. Afastaste de mim os meus amigos e para eles me tornaste repulsivo. Estou preso numa armadilha e não há como escapar. As lágrimas de aflição me cegaram os olhos, todos os dias clamo por ti, Senhor, e a ti levanto as mãos. Será que tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? De novo, duas coisas aqui, o sentimento da separação, da solidão, quando até os amigos, né, se distanciaram dele pela situação que está. E as maravilhas, ele diz então, de Deus, ela não tem significado para alguém que vai morrer. Se você está morto, como é que você vai glorificar a Deus? Claro, aqui é uma perspectiva bastante veterotestamentária, né, de que o louvor acontece em vida. É na vida que ele acontece, não na morte. Nós temos, graças a Deus, uma nova perspectiva, né, depois no Novo Testamento, de que é depois da morte que o louvor realmente se intensifica, que ali você encontra o sentido de todas as coisas. Mas este aqui, ele não tem essa perspectiva. Ele está esperando para louvar a Deus em vida. E é por isso que ele clama a Deus. Versículo 11. Podem os que estão no túmulo anunciar o teu amor? Podem proclamar tua fidelidade no lugar de destruição? Acaso as trevas falam de tuas maravilhas? Pode alguém na terra do esquecimento contar de tua justiça? A ti, Senhor, eu clamo, dia após dia continuarei a suplicar. Ó Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim o rosto? Né? De novo, né? Ele invoca de novo a própria glória de Deus, quer dizer, Deus poderá ser glorificado se eu morrer nessa situação e se eu ficar assim como estou? Como Deus vai ser glorificado? Quer dizer, é muito comum isso no Antigo Testamento, vincular a própria situação que está com a própria glória de Deus. Eles fazem muito isso. Dizem, olha Deus, isso aqui testemunha contra o teu próprio nome. E ele invoca isso com sinceridade, porque é o que ele está sentindo. Desde a juventude estive doente e à beira da morte. Teus terrores me deixaram indefeso e desesperado. Sim, tua ira intensa me esmagou, teus terrores acabaram comigo. O dia todo agitam-se ao meu redor como uma inundação e me encobrem por completo. Tiraste de mim meus companheiros e pessoas queridas. A escuridão é a minha amiga mais chegada. E ele termina desse jeito, dizendo que a escuridão está próxima dele e que Deus o deixou nessa situação. E ele clama a esse, é o único que ele vê que pode libertar ele dessa situação. Ele expõe
com muita clareza o que ele está sentindo. E ele não tem menor pudor de dizer, né, de afirmar que esse terror todo está vindo de Deus, e ele clama a Deus que possa livrá-lo disso. O Salmo termina dessa maneira triste, depressiva, e o que eu acho mais impressionante, o mais fantástico, é que ele foi deixado no cânone, assim como muitos outros salmos foram deixados, assim como Jó foi deixado, né, e foi considerado uma representação concreta e uma representação real de uma fé viva, e uma fé viva lamenta quando precisa lamentar. E ela clama a Deus, e ela chora sua situação, e nem por isso ela é menos fé do que a fé daquele que obtém a vitória, porque ela tem a certeza de que Deus é soberano, e ela está debaixo dessa soberania, mesmo vivendo com tristeza essa situação. Essa é uma fé extremamente viva, que a gente tem uma dificuldade imensa de perceber e de viver, né? Mas essa é uma fé real que está no Antigo Testamento, daqueles que sabem que mesmo no sofrimento, Deus está presente e a gente conversa com Deus mesmo nessa situação. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essa caminhada neste mundo com Deus. Deus nos abençoe. Amém.